Imagine estar caminhando ao meio-dia, o sol brilhando forte, e de repente, como num piscar de olhos, a luz desaparece. O céu escurece, o silêncio pesa, o ar fica denso. Foi exatamente isso que aconteceu no momento mais dramático da história da humanidade. Durante a crucificação de Jesus, algo extraordinário e aterrador ocorreu. Das 12 às 15 horas, o céu escureceu completamente. 3 horas de escuridão em pleno dia. E o mais impressionante é que não foi um eclipse, nem uma tempestade comum. Foi um fenômeno tão profundo, tão carregado de significado, que até hoje intriga estudiosos, teólogos e cientistas. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse evento. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 45, está escrito: "E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona." O Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 33, repete a mesma afirmação. E o Evangelho segundo Lucas vai além, dizendo que o sol deixou de brilhar. A escuridão tomou conta da terra por 3 horas inteiras. Mas o que exatamente aconteceu ali? Teria sido um evento sobrenatural? Um sinal profético? Ou uma manifestação natural interpretada como divina? Para entendermos, precisamos voltar ao contexto histórico e bíblico. Jesus estava na cruz, após um julgamento injusto, carregando uma coroa de espinhos, com o corpo dilacerado, abandonado por quase todos. Era o dia da Páscoa judaica. Uma multidão assistia, uns em silêncio, outros zombando. De repente, ao meio-dia, quando o sol deveria estar no auge, a luz desaparece. E não foi por alguns minutos. Foram 3 horas completas. Os estudiosos descartam a possibilidade de um eclipse solar, porque a Páscoa ocorre durante a lua cheia, e eclipses solares só acontecem em lua nova. Também não há registros de grandes tempestades ou fenômenos climáticos naquele período na região. Alguns sugerem uma tempestade de areia, comum no Oriente Médio, mas nenhuma evidência aponta para isso. Além disso, as trevas foram descritas como algo denso, profundo, quase espiritual. Há registros históricos extra-bíblicos que reforçam esse acontecimento. O historiador Talo, no século I, menciona uma escuridão incomum durante o período da Páscoa. E Flegon de Trales, um cronista grego, fala de um dia em que a noite caiu ao meio-dia e houve um terremoto, tudo na mesma época da crucificação. Ele escreveu: "Houve um eclipse solar no tempo de Tibério César, em plena lua cheia, das 12 às 3 da tarde, e um terremoto foi sentido na Bitínia, derrubando muitos edifícios em Niceia." Mesmo sem entenderem as implicações espirituais, esses registros mostram que algo fora do normal aconteceu. Mas por que Deus permitiria, ou provocaria, esse apagão em pleno sacrifício de seu filho? A resposta está no simbolismo das trevas. Na Bíblia, as trevas representam o juízo de Deus. No Antigo Testamento, várias vezes as trevas caem como símbolo de castigo. Um exemplo forte está nas pragas do Egito. A 9ª praga foi a escuridão total sobre a terra, um prelúdio à morte dos primogênitos. Agora, na cruz, o primogênito de Deus está prestes a morrer, e as trevas voltam a cair sobre o mundo. Era como se o céu estivesse chorando, como se a natureza estivesse em agonia, como se o próprio universo não suportasse assistir à cena. Jesus, o inocente, o justo, o Filho de Deus, estava carregando o peso do pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: "Deus fez daquele que não tinha pecado, pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus." Esse momento na cruz não foi apenas sofrimento físico, foi uma batalha espiritual. Durante aquelas 3 horas, Jesus experimentou o afastamento de Deus Pai. A santidade do Pai não podia coexistir com o pecado, e naquele momento, Jesus se tornou pecado por nós. Ele carregou nossa culpa, nossos erros, nossas falhas. Por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me..." Essa frase, além de um lamento profundo, é também o cumprimento do Salmo 22, uma profecia messiânica. O silêncio do céu durante essas trevas não era abandono, mas justiça sendo cumprida.
Era a ira de Deus sobre o pecado sendo descarregada sobre seu próprio filho. E isso nos mostra o quanto Deus nos ama. Ele preferiu sacrificar o seu filho a perder a humanidade. A escuridão simboliza o momento mais sombrio da história, mas também o início da nossa redenção. Após as trevas, Jesus brada: está consumado. A dívida foi paga. O véu do templo se rasga. O caminho até Deus é aberto. A luz volta. Mas a marca daquelas horas permanece até hoje. Porque Deus escolheu que a crucificação de Jesus fosse marcada por escuridão total durante o dia. Porque Ele queria que todos vissem, sentissem e jamais esquecessem. Era impossível ignorar aquele sinal. A escuridão foi uma linguagem divina, comunicando ao mundo que algo cósmico estava acontecendo. Não era apenas um homem morrendo numa cruz. Era o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Alguns teólogos dizem que naquele momento todos os pecados, passados, presentes e futuros, estavam sobre ele. E a criação gemeu. O sol se escondeu. A luz deu lugar à dor. É um lembrete de que o pecado tem um preço, mas também de que Deus estava disposto a pagá-lo. A cruz é o centro da fé cristã. Mas sem as trevas, talvez nunca perceberíamos a profundidade do que ocorreu ali. Foi mais do que morte. Foi substituição, justiça, amor em estado puro. Hoje muitos vivem em trevas espirituais. Procuram luz em lugares errados. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. As 3 horas de escuridão nos lembram do que Ele fez por nós. Que nenhuma treva é maior que sua luz, que a vida venceu a morte, que mesmo nos nossos dias mais escuros, a luz de Cristo pode nos alcançar. É impossível não se emocionar ao imaginar aquele momento. O Salvador pendurado entre o céu e a terra, sangrando, sofrendo, perdoando. Tudo por amor. E o céu em silêncio, escurecido, contemplando o sacrifício. Quando estudamos profundamente esse evento, percebemos que ele não foi um detalhe, mas uma revelação. As trevas falam, gritam, testemunham. Não foi apenas um sinal cósmico, mas uma pregação celestial. Naquela cruz, tudo mudou. A justiça foi satisfeita, a graça foi liberada, e as trevas, por mais densas que fossem, não duraram para sempre. Às 3 da tarde, a luz voltou, mas o mundo já não era mais o mesmo. Jesus havia vencido. A redenção estava consumada. Esse fenômeno nos desafia até hoje. Como responder a um amor tão grande? Como ignorar uma história tão poderosa? Como viver como se nada tivesse acontecido? O silêncio das trevas foi a mais alta declaração do céu. Deus estava tratando com o pecado. Deus estava salvando o mundo. Você já se perguntou por que a Bíblia faz questão de registrar essas 3 horas? Porque elas são a chave para entender o que realmente aconteceu na cruz. Elas nos mostram que o céu não ficou indiferente, que a cruz não foi acaso, mas plano, que o sacrifício foi real, profundo, eterno, e que por mais escura que seja a nossa vida, há esperança, porque a escuridão passou e o sol da justiça brilhou. A cruz é luz para quem crê, e juízo para quem rejeita. Aqueles que estavam ali olhando para Jesus tiveram que decidir. Um dos ladrões escolheu crer e foi salvo. O outro zombou e perdeu a chance da eternidade. E você? Que escolha vai fazer? As trevas não foram o fim. Foram o anúncio do novo começo. E a história continua. Jesus morreu, mas ressuscitou. Está vivo. E quer iluminar sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo sua própria hora de escuridão. Momentos de dor, confusão, culpa ou desespero. Mas saiba, a luz já veio ao mundo. Basta um passo em direção a Jesus para que tudo mude, para que as trevas percam força, para que o perdão aconteça, para que a paz retorne. O que aconteceu nas 3 horas de escuridão não é apenas história, é convite, é oportunidade, é salvação. Você não precisa mais andar em trevas. A luz do mundo está disponível para você agora. Receba essa luz. Deixe ela transformar seu coração. E nunca se esqueça, as trevas não foram o fim da história. Elas foram o prelúdio da vitória, porque depois delas veio a ressurreição. Se essa mensagem falou com você,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer essa verdade. Ajude a espalhar a luz de Cristo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Toda semana trazemos conteúdos que vão fortalecer a sua fé, responder dúvidas bíblicas e revelar segredos escondidos nas Escrituras. Até o próximo vídeo, e que a luz do Senhor brilhe sempre sobre você.